Rádio França Internacional. É a segunda parte desta emissão, em língua portuguesa, aqui na antena da RFI. Esta sexta-feira temos a rubrica Desporto, hoje com a assinatura de Marco Martins, mas antes ouvimos o convidado de Cristiana Soares sobre o último dia de campanha eleitoral aqui em França. Convidado. Último dia de campanha eleitoral para as presidenciais do próximo domingo em França. Na corrida ao Elyseu estão dois candidatos. Emmanuel Macron, o presidente candidato do República em Marcha, e Marine Le Pen, candidata da União Nacional. As últimas sondagens apontam para uma vantagem de Emmanuel Macron, com 54% da votação, contra 46% dos votos para Marine Le Pen. Todavia, o resultado de domingo depende em muito das intenções de voto do terceiro classificado na primeira volta, Jean-Luc Mélenchon, da abstenção e ainda dos votos em branco. Analisamos agora os cenários em cima da mesa nesta segunda volta com Vítor Pereira, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Ao que parece, e as sondagens tendam a apontar para esse cenário, Emmanuel Macron muito provavelmente será reeleito e esta campanha da segunda volta parece menos movimentada do que tinha sido a precedente em 2017, onde houve os Macron Leaks, houve surpresas, entre aspas, e houve o debate que foi mais agressivo e com uma Marine Le Pen que tendeu a mostrar uma certa incapacidade a lidar com uma figura presidencial de seriedade, conhecimento a fundo das informações que tem que saber. Essa nova campanha parece mais tradicional, com cada candidato a tentar mobilizar os seus próprios apoiantes e, sobretudo do lado do Macron, temendo que as pessoas pensam que o Macron vai ganhar, que as pessoas não vão votar, subir bastante o volume da abstenção. E também piscar os olhos às pessoas que não votaram para eles, que é o caso do eleitorado do Mélenchon, com os seus 20 e picos por cento, que é um eleitorado bastante importante, e sobretudo com uma consigna de voto do Jean-Luc Mélenchon, que para ele é muito clara, mas não é assim tão clara para muitos. Isto é, ele diz que ninguém deve votar na Marine Le Pen, mas nunca disse de forma clara que as pessoas deviam votar no Emmanuel Macron. Então, vê-se que o Emmanuel Macron falou várias vezes de temas que ele pouco fala, ou menos fala, que é, por exemplo, da ecologia, e já falando de um primeiro-ministro que trataria dos assuntos da ecologia, da transição ecológica, e fala também de um dos eixos principais do Jean-Luc Mélenchon, que foi a planificação ecológica, e a Marine Le Pen, que ela também, seguindo um caminho que já era o dela desde há algum tempo, realçando uma preocupação social com o poder de compra, com a proteção social, com a defesa dos trabalhadores, com um programa que, no entanto, para vários observadores fica pouco claro e com medidas que talvez não sejam assim tão acertadas para proteger socialmente a população que vive em França. Houve, entre a primeira volta das presidenciais deste ano e a segunda volta, houve aqui uma mudança de estratégia na campanha. Foram os resultados da primeira volta que acordaram o presidente candidato para que na segunda volta estivesse no terreno e para que efetivamente conseguisse recuperar aqui os votos de um terceiro player, que é Jean-Luc Mélenchon, que ficou a menos de 500 mil de votos de Marine Le Pen. Portanto, estamos a falar aqui de uma percentagem muito elevada de eleitores que podem, efetivamente, decidir esta segunda volta. Totalmente. O Emmanuel Macron, de facto, sendo presidente da República, sendo presidente do Conselho Europeu, no momento onde há uma guerra na Ucrânia, empregou pouco tempo na campanha. De facto, agora ele está plenamente na campanha, porque ele chegou à frente, mas podemos pensar o seu resultado ao contrário. Houve quase 70% da população que não votou para ele. Isto é, um antipresidente não consegue reunir à volta dele 70% do eleitorado, que é muito. Então ele era preciso tentar convencer as pessoas que não votaram nele e algumas pessoas votarem em partidos que são contra ele, que é o caso da Frente Nacional, que é o caso des Insoumis do Jean-Luc Mélenchon. E também há uma coisa que é importante, é a legitimidade. Isto é, o que ele pode temer é que ele seja mal eleito. Imaginamos que ele apenas faça 51% a 52%, o que seria pouco perante uma candidata como a Marine Le Pen, e que a taxa de abstenção seja muito alta. E seja uma taxa de abstenção que faça que ele tenha um processo de ter pouca legitimidade. O que também mudou muito durante esta campanha é que o Jean-Luc Mélenchon, foi um bocadinho a surpresa, falou logo de uma terceira volta, que são as legislativas, que vão ser em junho. E um dos desafios do Macron é não apenas ganhar estas eleições, mas depois é ganhar uma maioria em junho. Dizem as sondagens que a abstenção será elevada. É provável também a existência de muitos votos em branco. São população que de alguma forma manifesta ou pela abstenção ou
pelo voto em branco, não estar de acordo com os candidatos que estão a concorrer ao Eliseu. O que é que o vencedor pode fazer com estes dados? Já houve casos de eleições onde a abstenção foi muito alta. Foi, por exemplo, o caso em 69 com Jorge Pompidou, porque houve 2 candidatos do centro e da direita que foram à segunda volta, não havia ninguém da esquerda e grande parte do eleitorado da esquerda não votou e a abstenção foi muito alta. Isto não impediu o Pompidou de ter a legitimidade de ser presidente e de desenvolver a política que ele pensava melhor para o país. Essa falha eventual de legitimidade vai ser importante nas seletivas, porque isto pode ser um ponto fraco dele que pessoas como o Jean-Luc Mélenchon, o que é mesmo a Frente Nacional, o mesmo que a direita tradicional, que é o da Republicana, que tive um resultado muito baixo com a Pécresse, mas também um Partido Socialista, eles podem dificilmente falar em falta de legitimidade agora. Nesta nova campanha que vai abrir, se é uma abstenção muito alta, muitos votos sem buraco. E isso talvez vai condicionar uma escolha, vai ser uma escolha estratégica, que é, vai haver mais ou menos um mês entre essa segunda volta de domingo, a eleição do futuro presidente, as legislativas há um mês, onde ele tem que manter a dinâmica e um ponto importante vai ser a escolha do primeiro-ministro. Muito provavelmente o atual primeiro-ministro vai demitir-se e ele vai nomear um novo primeiro-ministro, uma nova primeira-ministra. De facto, vai ser importante para ele conseguir um candidato que seja um candidato na qual ele tem confiança, na qual que responde aos anseios do eleitorado que votou no Macron, mas que também seja capaz de ir além do seu partido e dos seus apoiantes. E de abranger uma franja maior da sociedade. Exatamente. Há 20 anos, em França, aparecia a cara de Jean-Marie Le Pen ao lado de Jacques Chirac. 20 anos depois, a extrema-direita está banalizada, orgulhosa de si própria, retocada dos diabos que a assombravam. Pode, efetivamente, a extrema-direita chegar ao poder em França ou é a eterna imagem de morrer à sede à beira da praia? Isso um historiador não pode dizer nunca, e que nunca a extrema-direita pode chegar ao poder. Mas, no entanto, a extrema-direita ainda não sabemos o resultado do domingo, e as sondagens têm sempre muitas dificuldades em conhecer bem os resultados da extrema-direita. O que vai muito provavelmente acontecer é uma guerra, que é uma coisa frequente na extrema-direita, no Rassemblement National, o partido da Marine Le Pen, porque já é a terceira vez que ela é candidata. O debate, ela pareceu não implodir como implodiu em 2017, mas não pareceu ninguém, a não ser as pessoas da extrema-direita, parece ter ficado muito convencido pela prestação que ela teve. Muitas pessoas realçaram o facto que lhes parecem que a Marine Le Pen não quer governar, quer ser a oposição, mas não pretende governar, e muito provavelmente nas próximas semanas, continuando o que já aconteceu nas semanas que antecederam, vai haver uma guerra dentro da Frente Nacional, porque uma coisa que foi importante, que mostra que há um mal-estar na Frente Nacional, é que muitos quadros importantes da Frente Nacional, ou do Rassemblement Nacional, como se chama agora, deixaram o partido da Marine Le Pen, fazendo muitas vezes juízos muito negativos sobre a própria Marine Le Pen, a própria sobrinha, a Marion Maréchal Le Pen, que muitas vezes é apresentada como assessora, também deixou o partido, o que torna a resposta à pergunta mais difícil, é que não sabemos bem que extrema-direita vamos ter aqui 5 anos. Não sabemos muito bem se vamos ter uma quarta candidatura da Marine Le Pen aqui a 5 anos, ou uma nova candidatura do Zemmour, ou uma primeira candidatura da Marion Maréchal Le Pen, que é bastante nova, e que é um bocadinho uma coqueluche da extrema-direita, e a Marion Maréchal Le Pen candidata será, como o Zemmour, uma garantia de cobertura mediática muito importante. Se, no domingo, Marine Le Pen vencer as eleições, será por mérito próprio ou será por desmérito do candidato Emmanuel Macron? Também será por culpa da própria esquerda e da própria direita tradicional que não se souberam organizar para este escrutínio? Qual é a sua opinião? Não é o cenário mais provável, mas o principal mérito da Marine Le Pen é chamar-se Le Pen, que é um mérito bastante limitado, no sentido onde ela granjeou a fama e a reputação do pai. E ela tentou desdiabolizar o partido, banalizá-lo. Não sei se o crédito é tanto dela que de parte dos médias, que agora dão a palavra a pessoas que têm um discurso muito radical e teses muito radicais que antigamente só existiam em núcleos muito limitados da extrema-direita neonazi, e isso não me parece que seja também mérito da Marine Le Pen, e que seja mais uma influência da transformação do campo mediático. Se ela ganhar, é um fracasso não apenas do Emmanuel Macron, por 5 anos de governo, mas também de uma classe política francesa desde os anos 80, 90, desde os anos 80 que a Frente Nacional tem resultados muito importantes, desde este período que os homens políticos e as mulheres políticas dizem que isto é um sinal de angústia, de mal-estar, há um problema entre a classe política francesa e a população, por
isso acho que seria um fracasso de dezenas ou até de centenas de pessoas neste país. Se Emmanuel Macron vencer, é porque, efetivamente, a maioria dos franceses aprova a sua governação ou é porque a maioria dos franceses prefere um mal menor? Não me parece que uma maioria concorda com o programa dele e que uma maioria o apoia, as ideias que ele tem para o futuro e o que ele fez. Mas se ele ganhar, muitas das pessoas, nomeadamente da esquerda ou da direita dita republicana, vão votar nele, porque nunca votariam para Le Pen, e vem nele um mal menor. Era Vítor Pereira, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, ele que foi o convidado desta sexta-feira.